Bom, vamos dar continuidade aí na nossa apostila. Agora eu estou na página 2, tá? No início aí do parágrafo, ele começa falando sobre a questão das metodologias e práticas pedagógicas que muitas das vezes não consideram o aluno em primeiro plano, ou seja, não priorizam o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, o que dificulta, né, a nossa vida, não só a vida do professor, como a vida do educando, porque para ele também é muito difícil compreender todos esses sistemas de regra. Muitas das vezes ele não consegue interiorizar isso e aí automaticamente não vai bem na prova, né? E quando isso acontece, e em geral, sempre recai a culpa sobre o professor, né? Por isso que é importante a gente considerar o aluno como parte do processo, principalmente, ele está dizendo aqui, com relação a esse primeiro momento, que é o processo de alfabetização. Porque a metodologia de língua portuguesa, tão somente, é importante, né, por vários motivos, dos quais a gente já sinalizou, sobre a importância das variações linguística, do contexto sociocultural, das relações que são estabelecidas através da comunicação, né, e que a gente faz uso da linguagem, a língua como instrumento vivo que vai se transformando ao longo do tempo, né, e que a gente faz uso. Eu costumo dizer, inclusive nessa minha publicação que fala sobre a interferência da internet nesse processo de escrita, eu digo isso, que a língua é como se fosse uma roupa que você vai usar de acordo com o ambiente a qual você se encontra. Né? Então, se nós vamos à praia, a gente usa um tipo de vestimenta, se vamos trabalhar outro, se vamos a uma palestra outro, cinema, parque de diversões, né? Jardins, enfim. A gente vai usar de acordo com o ambiente. E a língua é mais ou menos isso, né? E ele fala aqui da importância, né, de se trabalhar, ele coloca assim, melhor dizendo, portanto, o ensino da leitura e da escrita deveria ser a primeira preocupação do conhecimento, desculpa, a primeira preocupação dos professores. Pois, se vemos a escola como um espaço privilegiado de produção e socialização do conhecimento, temos que admitir uma das suas funções essenciais é exatamente o ensino da leitura e da escrita. E por que a gente pode afirmar isso com tanta certeza? Até porque, por mais que a gente tenha as outras disciplinas, que também têm a sua importância, a gente sabe muito bem disso, eu acabei de ministrar aí educação especial, a própria artes, né? Como a arte é importante na vida do indivíduo, quantas habilidades, né, ela desenvolve, a imaginação, a criatividade, a questão do vocabulário, a questão da própria memória, né? Trabalhando lá com as linguagens culturais que a gente viu no módulo anterior à educação especial. Então, assim, todas elas têm a sua importância fundamental. Porém, todavia, a leitura e a escrita é que vai levar para as demais disciplinas, né? Porque para fazer uma conta eu preciso ler aquela situação, problema, interpretar o que o problema está me solicitando e executar, né? Hoje a gente trabalha aí com uma intertextualidade no qual é necessário ter realmente uma compreensão do enunciado, do que está sendo solicitado, porque a gente não trabalha mais com arme e efetue tão somente, tem todo um contexto para que se chegue justamente a esse raciocínio lógico do que eu tenho que executar ali. Assim em história, assim na própria arte, né, em ciências, eu vou precisar de ler e escrever. Por isso tal importância, né? Mas aí ele vai dizer aí que essa preocupação, né, essa importância é dada, porém, todavia, né, ele está dizendo aqui que a gente não está postulando domínio mecânico dessas habilidades, ou seja, isso precisa ser uma conquista do aluno, né, de novas formas que ele fala de conhecimento. E aí, dentro de todo um contexto, ele vai dizer justamente da formação inicial do professor, né? E aí, no caso, a referência que a gente tem hoje são vocês que estão estudando, né, para serem futuros professores e que vocês precisam realmente repensar
sobre toda essa discussão de língua portuguesa, até porque nós, enquanto professores, gente, eu quando fui fazer letras, eu não fui fazer letras porque amava letras não, tá? Gosto muito do português, sim, mas eu fui justamente porque eu acreditava que eu pudesse melhorar a minha questão de escrita, a minha desenvoltura, né, da minha oralidade. E realmente, assim, contribuiu e muito, mas eu tenho colegas que falam errado, escrevem errado, e assim, eu acho importante a gente dominar pelo menos o nosso conteúdo, né, específico. E a nossa língua materna, né, que na verdade é a nossa língua materna, então a gente precisa ter um cuidado aí, né? Até porque a gente vai escrever bilhetinho para as famílias, a gente vai desenvolver projetos, né, fazer relatórios, e aí como é que fica essa condição? Né? Então, o que ajuda, professora? De repente vocês estão perguntando para a gente, eu já estou com uma certa idade, já estou sem estudar há muito tempo, e eu sempre oriento, gente, leitura. Vocês observarem aqui, né? Eu estou em casa, obviamente, né? Aqui eu estou no meu escritório e essa é a quantidade mais ou menos razoável de livros que eu tenho, né? Porque realmente é importante a gente criar esse hábito de leitura. Todos os meus filhos também são leitores. Hoje eles usam a tecnologia, que é o Kindle, né? Que é aquele livrinho digital. Não tem tanto livro assim de papel, mas eu ainda sou do papel, porque se vocês olharem a minha apostila é toda rabiscada, é tudo escrito, porque eu estudo, eu pesquiso, justamente para a gente poder se apoiar no discurso do que a gente propõe, senão nada é válido, né? E aí vamos lá. Aí ele vai dizer sobre essa questão, tá? De que o ensino da gramática normativa no Brasil, ele ainda é muito relevante, né? É dada muita importância à questão da gramática tradicional ainda. Por que isso? Justamente pela influência histórica que a gente sofreu e que ainda meio que indiretamente sofre, porque até então falar e escrever corretamente era considerado status social em função da burguesia brasileira, né, que era o que mantinha o poder na época. Então, essa influência a gente acabou estendendo até os dias atuais. Porém, existem vários autores, né, que fazem uma reflexão diferente e que estão tentando mudar um pouquinho o olhar acerca dessa gramática normativa, né, de uma forma um pouco menos tradicional, considerando realmente que o indivíduo ele tem a sua própria linguagem, né? Ele é constituído por linguagem e que a gente precisa realmente respeitar isso, né? Há um tempo atrás eu me lembro que eu estava na coordenação de uma escola, vou contar esse caso rapidinho, e a professora estava ensinando questões de seres vivos e seres brutos, sem vida, alguma coisa nesse sentido. E uma criança colocou no sem vida, colocou uma pessoa morta, com uma cruz, e a professora não quis considerar. E eu questionei, eu falei, a gente precisa entender que a gente está dentro de um contexto, na época, era uma comunidade, né, daqui mesmo do Rio, né, a qual a gente estava inserida, eu era professora de lá também, e as crianças viam muita gente morta. Então é necessário realmente considerar, né, essa realidade do aluno, porque senão para ele não faz o menor sentido. Apesar que ela tentou questionar, me lembro dela como se fosse hoje, estudou comigo. Não vou citar o nome dela não, mas já tem muitos anos, né? Sou formada desde 2003, quando eu terminei a faculdade. Então, tem aí uns 17 anos, né? Bastante tempo. Comecei em 2000 e terminei em 2003. Enfim, continuando aqui. Aí ele vai dizer que atualmente existem alguns influenciadores que vêm buscando mudar isso. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a teoria socio-interacionista, baseada em Vygotsky, que nada mais é do que entender o sujeito como aprende através da troca que é estabelecida com o outro,
né? Ele fala dessa importante da relação que é estabelecida e que por isso há aprendizagem. Aí ele diz aqui também, deixa eu só me achar, porque eu não estou lendo assim na íntegra para não ficar muito cansativo. E aí ele fala aqui, deixa eu ver onde tá, gente, peraí, deixa eu me achar. Ele fala, ah tá, achei. Da sócio-interacionista, que é de Vygotsky, fala do letramento e fala do texto e discurso. Por quê? Porque vai dar justamente a condição desse aluno, ele está dizendo aqui, vai dar justamente a condição desse aluno de colocar ali os seus próprios pensamentos, né, que ele fala aí de cognição, aspectos cognitivos, aspectos sociopolíticos e enunciativos, além dos linguísticos também envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de uma língua. Aí ele continua dizendo que inúmeras formas de metodologia de língua portuguesa surgiram ao longo dos anos. No entanto, para Giraldi, antes mesmo de se discutir sobre a metodologia de ensino, é necessário entender a concepção de linguagem, né? Qual é a concepção de linguagem? E aí ele diz assim, que se trabalha na escola. Fundamentalmente, 3 concepções podem ser apontadas. Aí ele coloca a linguagem como expressão do pensamento. Esta concepção, ela ilumina basicamente os estudos tradicionais. Por quê? Se a gente concebe a linguagem como expressão do pensamento, somos levados a determinadas afirmações de que as pessoas que não conseguem se expressar não pensam. Opa, como não? Né? Outra concepção seria: a linguagem é um instrumento de comunicação. Esta concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a língua como um código, ou seja, um conjunto de signos que combinam segundo determinadas regras. Essa teoria da comunicação vê a língua como um código e é capaz de transmitir ao receptor uma mensagem. Nos livros didáticos, essa concepção é a mais utilizada, por isso que ele diz confessada, é a mais utilizada. Onde isso é visto? Nas instruções aos professores. Isso aí está repetido, tá? Eu risquei uma delas. Porque está assim, nas instruções do professor, e não é uma única vez, né? Nas introduções, nos títulos, embora em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais. E aí ele vai dizer que a última, né, a linguagem é uma forma de interação, mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor e um receptor. A linguagem é vista como um lugar de interação humana, justamente essa troca, né? Através dela o sujeito fala, pratica ações que não conseguiria praticar se ele não falasse. Com ela, o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que pré-existem antes da fala. A discussão sobre tais concepções de linguagem é pertinente, pois possibilita ao professor pensar na forma que irá trabalhar com a gramática, já que ela tem que ser considerada como secundária à linguagem. Ou seja, ela é parte da língua. A gramática ela é parte da língua e não a língua, ok? Para a gente finalizar, eu vou para a página 3 agora, só esse pequeno trechinho aqui. Aí ele fala da perspectiva do aluno não desvirtuar da sua realidade linguística, fala da compreensão da situação linguística real da criança, sobre o início do processo de alfabetização. O grande entrave, muitas das vezes, está aí nesse processo, né, de alfabetização, até porque eu, como psicopedagoga, eu visito muitas escolas para fazer as assessorias psicopedagógicas e pedagógicas também, e eu acompanho justamente a dificuldade, muitas das vezes, que a escola tem, por exemplo, hoje há uma distinção entre a a letra bastão e a letra cursiva, né? Então, às vezes, a criança ainda nem compreendeu o processo de grafia da bastão, que a gente geralmente utiliza essa primeiramente porque ela é mais fácil, né? De realmente de identificar e de traçar também, desenvolver a grafia. Depois que ela estabelece isso, a gente transcreve
né, faz a transcrição para para a letra cursiva, né? E muitas crianças às vezes não conseguem. E aí eu questiono as escolas acerca disso, porque assim, o que vai mudar para o sujeito escrever com letra bastão ou com letra cursiva? O que a gente observa muito, e eu faço até uma dinâmica quando eu estou em sala de aula acerca disso, é que eu observo que a gente mesmo na fase adulta, muitas das vezes, troca todas as letras, né? A gente escreve bastão com cursiva e faz uma miscelância, né? Mas o que importa realmente é que está ali escrito, ok? Eu não dou muita importância a isso não, mas assim, acaba existindo essa ineficiência do processo de alfabetização e isso é um grande entrave, né? E aí, por último, ele vai dizer que dessa maneira temos objetos de reflexões que antecedem uma metodologia de ensino, isto é, a variação linguística, né, que a gente já abordou aqui. Eu não me lembro, mas eu não sei se eu falei da regional, né, que é importante a gente trabalhar bastante essa variação regional, que é quando faz o uso de determinadas palavras, que, por exemplo, aqui a gente fala abóbora, em outras regiões, macaxeira, né? Girimum, macaxeira é o aipim, né? Pão, aqui, cacete, em outros lugares, enfim, e aí existe uma enormidade, né, de variações regionais. Uma vez uma aluna falou, porque existe uma distinção também do português do Brasil com o português de Portugal, né? E eu me recordo bem que quando eu dei essa matéria um tempo atrás aí mesmo no curso, uma aluna que hoje ela é até professora do município, minha amiga, estudou comigo, depois ela fez o curso aí, eu fui professora dela e hoje ela é professora do município. E ela relatou que ela foi morar uma época em Portugal e ela é muito evangélica, né? Aquela coisa toda. E chegando lá, ela passou mal. Uma coisa nesse sentido, teve que procurar um hospital. E quando chegou no hospital, os portugueses falaram para ela: Ó, terás que tomar uma pica no cu. Ela ficou horrorizada, né? Desculpa a expressão aí, mas não é nada esdrúxulo, não. Em Portugal, né, cu é o bumbum, tá, gente? É bunda. E ela ficou escandalizada justamente por questões culturais. Por isso que é importante a criança entender sobre esses processos. Tanto é que ela disse que quando voltou para o Brasil, as crianças, quando chamam a gente para limpar, diziam: mamãe vem limpar meu cu, né? E ela falou que se sentia muito constrangida quando tinha visita, alguém da igreja, alguma coisa nesse sentido. E acredito que também na escola, né? Por isso que a gente precisa trabalhar isso de uma maneira, né, na qual não cria aí essa questão do preconceito linguístico. E aí finaliza dizendo que tais aspectos são primordiais para que uma metodologia venha a integrar o aluno em um ensino mais abrangente e crítico, menos delimitador e angustiante, porque realmente, às vezes, assim, se você coloca no quadro várias regras, a criança já fica angustiada, porque ela acha que não vai dar conta, né? Então, por isso que geralmente eu trabalho com as historinhas, assim, é bem verdade também, gente, que não dá para fazer em tudo. Tem hora que realmente a gente precisa usar lá das regras, né? Não tem muita saída. Mas em sua maioria eu tento fazer brincando, usando a própria linguagem deles para poder aproximar, porque tem também essa questão, né? Que a gente sabe da afetividade, quando o aluno gosta do professor, ele aprende com mais facilidade, fica a dica, né? Quando não gosta, às vezes o processo acaba dando um entrave, ok? Eu espero que tenha sido claro. Se não foi também, não tem problema, a gente está aí aprendendo. Eu me coloco à disposição, tá? Tô sempre lá na plataforma, nos dias e nos horários, ok? Vocês podem deixar lá as dúvidas e a gente vai discutindo aí sobre esse tema que realmente é de grande relevância para a nossa formação, tá? Foi um prazer estar com vocês até aqui. Beijo, beijo, até a próxima.